Você já viu alguém tão arrogante que acredita que está acima da lei, acima da moralidade? Acima de Deus. Edom era assim. Edom era uma nação construída sobre a arrogância. Edom acreditava que sua fortaleza era inexpugnável. Edom acreditava que estava seguro. Mas Obadias tem uma mensagem que vai destruir essa ilusão. Hoje vamos entender por que a arrogância é o pecado que Deus mais odeia. E por que nenhuma fortaleza, nenhuma riqueza, nenhum poder pode proteger você do juízo de Deus. Obadias começa com uma visão. E essa visão é sobre Edom. A visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus acerca de Edom. Ouvimos um rumor do Senhor, e um embaixador foi enviado entre as nações dizendo: Levantai-vos, e levantemo-nos contra ela para a guerra. Ouça isso, um rumor, um embaixador, uma convocação para a guerra. Mas qual é o crime de Edom? Qual é a razão para essa guerra? A resposta está na arrogância de Edom. Edom acredita que está acima de todos. Edom acredita que é intocável. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Tu que habitas nas fendas da rocha, na altura da sua morada, que dizes no teu coração: quem me fará descer à terra Uca? E a ironia. Edom diz: quem me fará descer? Edom acredita que está seguro em suas fortalezas. Edom acredita que ninguém pode tocá-lo. Mas Obadias está dizendo: sua arrogância é uma ilusão. Sua segurança é falsa. Sua fortaleza não pode protegê-lo. Por quê? Porque Deus é soberano. Porque Deus vê. Porque Deus julga. Isso aponta para Cristo. Porque Cristo é aquele que destrói a arrogância. Cristo é aquele que revela a verdade. Cristo é aquele que traz juízo sobre aqueles que confiam em si mesmos. Agora Obadias escreve o crime específico de Edom. E o crime é grave. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, te cobrirá vergonha, e serás eliminado para sempre. Ouça isso. Violência contra o irmão. Jacó, Israel. Porque Edom e Israel eram irmãos. Edom era descendente de Esaú. Israel era descendente de Jacó. Eles compartilhavam o mesmo pai Isaque. Mas Edom não agiu como irmão. Edom agiu com violência. Edom agiu com traição. No dia em que te colocavas de lado, no dia em que estranhos levavam cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas, e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu também eras como um deles. Quando Israel estava sendo destruído, quando Jerusalém estava sendo sitiada, Edom não ajudou. Edom não se compadeceu. Edom se alegrou. Mas não devias ter olhado para o dia de teu irmão no dia da sua desventura, nem devias ter te alegrado dos filhos de Judá no dia da sua destruição, nem devias ter alargado a tua boca no dia da angústia. Edom se alegrou com a desventura de seu irmão. Edom se regozijou com a destruição de Judá. Edom aproveitou a angústia de Israel. Isso é traição. Isso é falta de compaixão. Isso é pecado grave. E Deus julga, não porque Deus é cruel, mas porque Deus é justo, porque Deus defende os fracos, porque Deus pune aqueles que exploram a desventura de outros. Isso aponta para Cristo, porque Cristo é aquele que se compadece. Cristo é aquele que sofre com os que sofrem. Cristo é aquele que oferece justiça aos oprimidos. Agora Obadias descreve o juízo que vem sobre Edom, e o juízo é completo, porque o dia do Senhor está perto. Sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Ouça isso. Como você fez assim, se fará com você. Sua recompensa voltará sobre sua cabeça. Isso é a lei da retribuição divina. Isso é a justiça de Deus em ação. Porque Deus não é indiferente. Deus não é distante. Deus vê, Deus sabe, Deus julga. Porque como bebestes no meu monte santo, assim beberão continuamente todas as nações, e beberão, e engolem, e serão, como se nunca tivessem sido. Edom bebeu da destruição de Israel. Edom se embriagou com a desventura de seu irmão. E agora Edom beberá do cálice da ira de Deus. E qual é a consequência? Serão como se nunca tivessem sido: aniquilação, esquecimento, morte completa. Porque Deus é soberano, porque Deus controla a história, porque Deus executa sua vontade com perfeição. E se você se opõe a Deus,
se você pratica violência contra o povo de Deus, se você se alegra com a desventura dos fracos, então o juízo vem, inevitavelmente. Isso aponta para Cristo. Porque Cristo é o juiz. Cristo é aquele que conhece todos os segredos. Cristo é aquele que executa a vontade de Deus com justiça perfeita. Mas agora, Obadias muda de tom. Ele oferece esperança, não para Edom, mas para Israel. Mas no monte Sião haverá salvação, e será santo, e a casa de Jacó possuirá as suas possessões. Ouça isso. Salvação, santidade, possessão. Porque enquanto Edom é destruído, Israel é restaurado. Enquanto Edom é aniquilado, Israel é salvo. E a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E se inflamarão contra ela, e a consumirão, e não haverá quem escape da casa de Esaú. Porque o Senhor o disse: Israel será fogo, Israel será chama, e Edom será palha, Edom será consumido, porque Deus não abandona seu povo. Deus não esquece sua promessa. Deus oferece salvação e restauração. E os libertados subirão ao monte Sião, para julgar a montanha de Esaú. E o reino será do Senhor. Libertação, julgamento, reino. Porque o reino pertence ao Senhor. Porque a história pertence a Deus. Porque a vitória final pertence àqueles que confiam em Deus. Isso aponta para Cristo. Porque Cristo é aquele que oferece salvação. Cristo é aquele que oferece restauração. Cristo é aquele que oferece reino eterno. Então, o que você faz com isso? Como você responde ao que Obadias está dizendo? Primeiro, reconheça que a arrogância é um pecado grave. Se você está confiando em sua própria força, em sua própria riqueza, em sua própria sabedoria, você está cometendo o mesmo erro que Edom. Segundo, reconheça que Deus é soberano. Deus controla a história. Deus executa sua vontade. Nenhuma fortaleza, nenhuma riqueza, nenhum poder pode protegê-lo do juízo de Deus. Terceiro, examine sua vida. Você está praticando violência contra os fracos? Você está se alegrado com a desventura de outros? Você está explorando a angústia de seus semelhantes? E quarto, confie em Cristo, porque Cristo é aquele que oferece salvação. Cristo é aquele que oferece restauração. Cristo é aquele que oferece reino eterno. Se essa reflexão tocou seu coração, se você quer confiar em Deus e viver uma vida que agrada a Ele, inscreva-se neste canal. Aqui, estudamos a Bíblia não como um livro de condenação, mas como a revelação de quem Deus é e o que Ele oferece em Cristo. Até o próximo encontro da fé. Fiquem com Deus e um grande abraço.